Muito bem, nós estamos recebendo aqui no site Repórter MT o parlamentar mais jovem de Mato Grosso a ocupar uma cadeira em Brasília. Nós estamos falando do deputado federal Emanuel Pinheiro Neto, o Emanuelzinho. Ele vai falar de assuntos polêmicos como reforma da Previdência, Pacto Federativo, agronegócio, entre outros. Uma das prioridades que o senhor falou que teria lá no Congresso Nacional, a partir desse ano, é a revisão do Pacto Federativo. Exatamente. Que define a forma como serão aí repartidos os recursos arrecadados com tributos entre o governo federal, os estados e o município. Como está esse seu projeto? Como está essa discussão lá na Câmara Federal? E já é uma discussão muito antiga. Exato. Deixa eu só fazer uma retrospectiva para as pessoas entenderem qual é o grande problema do Pacto Federativo brasileiro. O Pacto Federativo é a maneira como os impostos são divididos no país. E, explicando didaticamente, a cada R$100 que o cidadão paga de imposto, quando eles são distribuídos, R$60 é para o governo federal, 25 para o governo estadual e somente 15 para o município. E a grande dificuldade dos prefeitos, das gestões municipais, não é, por exemplo, construir uma unidade básica de saúde. Porque a unidade básica de saúde você consegue, por exemplo, uma emenda parlamentar e constrói. A dificuldade está em manter, pagar servidor, manter a unidade física em dia, comprar insumo, manter a rede funcionando, porque isso vai impactar diariamente na despesa corrente da gestão pública municipal. Então, a nossa ideia é reequilibrar essas forças econômicas, priorizando os municípios, que são quem estão com mais responsabilidades e menos recursos para equilibrá-la. E são três atos que tenho tomado na Câmara dos Deputados para poder reequilibrar essas forças. Primeiro, entramos junto ao deputado Silvio Costa Filho na frente parlamentar de revisão do Pacto Federativo, com o lema mais Brasil, menos Brasília. Já estamos fazendo as discussões, especialmente na reforma tributária, para poder simplificar os tributos brasileiros, concentrando uma parte mais significativa nos cofres municipais. No segundo ponto, estou na comissão que avalia o Fundeb, que a manutenção da educação básica, seja infantil, fundamental ou ensino médio, custa caro. E quem é responsável por ela, especialmente educação infantil e educação fundamental, são os municípios. Então a gente está trabalhando para, nessa revisão do Fundeb, garantir uma maior participação da União nos custeios municipais. E no terceiro ponto, na comissão do FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios, em que estamos prevendo uma elevação do percentual que os municípios possam receber para compensar essa perda de arrecadação na divisão do Pacto Federativo Brasileiro. Agora, há uma questão aí que também tem que ficar bastante definida, porque, segundo pesquisas, avaliando esse crescimento de repasse aos municípios, que ficou sob responsabilidade, há dados que mostram que as prefeituras recebendo mais recursos aumentou o número de servidores, de gasto com o pessoal. Como fazer para evitar isso, ao invés de aumentar os custos com o pessoal, sim investir o dinheiro, que é o mais importante para a população? Dois pontos. Primeiro, isso depende das gestões municipais especificamente. Aí o eleitor, o cidadão vai ter que avaliar como é que o prefeito está gerindo esse recurso. Está gastando somente com folha pessoal quando necessária ou quando desnecessária. E no segundo ponto, a gente está avaliando também a elaboração de algumas leis que nessa incrementação de recursos a gente possa colocar um limite. Como a LRF tem, por exemplo, do limite de gasto com folha pessoal, a regra de ouro, que não permite que o governo se endivide para pagar despesa com o pessoal, e também a gente vai elaborar justamente com a reforma tributária e essas mudanças no Pacto Federativo Fiscal Brasileiro, um limite para esses gastos, para que tenha uma margem destinada especificamente aos investimentos em asfalto, segurança, regularização fundiária, saneamento básico, entre outras atividades. Isso também renderia uma economia para os municípios, porque hoje os prefeitos eles têm que fazer uma peregrinação a Brasília para poder conseguir recursos federais, senão não conseguem trabalhar. Né? Exatamente. E em viagens isso fica muito alto. Exatamente. Eu já perdi as contas de quantos prefeitos recebi. Já no meu gabinete, em somente 4 meses de mandato. Mas isso é extremamente necessário, porque, veja, pega um município como Araguainha, por exemplo, menor município do estado, com 1.200 habitantes. A arrecadação vai praticamente tudo para pagar a folha. Como é que ele consegue fazer investimento? Depende estritamente de parceria com o governo estadual e federal, senão não tem investimento na cidade. E nem sempre vem. E a realidade da Baixada Cuiabana também, que é a minha região, por natureza, também vive essa realidade. Poconé, 30 mil habitantes, Chapada 20 mil habitantes, Livramento na faixa de 18 mil. São todos municípios que a sua arrecadação municipal própria não dá conta que você tem uma margem de investimento significativa para que possa fazer asfalto, para que se possa construir escola, para que se possa manter uma creche, uma semente. Então a ideia é justamente essa, fortalecer especialmente os municípios mais pobres. Em relação ao agronegócio, também é uma luta do senhor lá na Câmara Federal. Quais são seus projetos e como tem tocado isso lá na Câmara e principalmente taxação
taxação do agronegócio? Veja, então são duas partes. Deixa eu falar primeiro sobre a taxação do agronegócio e depois sobre a questão do Que FEX. é uma polêmica. Inclusive tem protesto agora do pessoal do milho em relação à taxação, o novo FETAB. Eles afirmam que a taxação dificultou muito o trabalho. Essa é uma questão que está no âmbito estadual. Vou tratar o que está mais no âmbito federal. O FETAB é um tributo estadual. Veja, fazendo uma retrospectiva, Mato Grosso, 20 anos atrás, na década de 90, mais ou menos 1996, quando a Lei Candir foi promulgada, Mato Grosso produzia e exportava mais ou menos 5 a 6 milhões de toneladas de soja ao ano. Isso mostra que naquela época se precisava de um impulso, se precisava de um estímulo, para que a economia do agronegócio se desenvolvesse mais rapidamente, naturalmente gerando riqueza e redistribuição de renda no Estado. Com a promulgação da Lei Candir, isentando a tributação sobre produtos primários e semi-elaborados, a gente conseguiu justamente impulsionar o agronegócio como um todo, fazendo com que ele se desenvolvesse mais rapidamente. 20 anos depois, se a gente colhe esses dados, a gente enxerga já que, enquanto naquela época produzíamos e exportávamos 5 milhões de toneladas de soja ao ano, hoje já estamos na faixa dos 30 milhões. Isso mostra que a Lei Candir cumpriu a sua função econômica. Então é possível já nesse momento fazer uma revisão. Claro que não precisa extinguir 100%, porque às vezes o agro ainda precisa desse estímulo para continuar se mantendo. Mas precisamos de um reequilíbrio, porque o déficit fiscal de Mato Grosso até os últimos anos era de 4 bilhões de reais. A expectativa é que o que perdemos com a Lei Candir está na faixa de 5 bilhões, compensaria todo o déficit fiscal do Estado de Mato Grosso. Mas claro que a gente precisa ter em mente que não podemos provocar a fuga de capital e a fuga das empresas. Esse é o primeiro ponto, reequilibrar a isenção da Lei Candir. O segundo ponto é o FEX, porque a Lei Candir, em 1996, previa uma compensação da União, do governo federal aos estados por essa perda de arrecadação. Então, naturalmente, se deveria ter uma lei específica que complementasse a legislação infraconstitucional para que se pudesse garantir um recurso que todos os anos, com data fixada, com valor fixado, viesse a Mato Grosso para compensar essa perda da Lei Candir. Acontece que isso nunca foi regulamentado e todos os anos, justamente, a classe política precisava ficar com o pires na mão com os ministros e com o presidente da República para conseguir esse valor do FEX. E veja que o FEX, que é essa compensação, é estritamente importante para Mato Grosso. Em 2017 ele serviu para o custeio da saúde no Estado e para o pagamento dos 13º dos servidores. Em 2018 já não veio. Não veio, então o governo não conseguiu repartir com os municípios estão com mais dificuldades. Em 2019 vamos rezar, né? Exatamente. E qual que está sendo a nossa pauta? Estamos na FPA, na Frente Parlamentar da Agricultura, especialmente com o ministro Nery Geller, que é o nosso coordenador da bancada, fazendo as conversações. Já tivemos diversas vezes com o presidente Rodrigo Maia solicitando e pedindo insistentemente que Mato Grosso precisa que seja pautado até o final do ano. Porque como tinha 20 anos para regulamentar a lei, de 1996 até 2016, extinguiu o prazo. Com a extinção do prazo, a Controladoria Geral da União entrou com pedido de prorrogação e o STF autorizou até o final desse ano. Portanto, a gente perdeu o prazo novamente, acabou o FEX. Então, por isso que a gente está insistindo, já discursei na Câmara, já fiz aquele mês, já tivemos na FPA junto com o presidente Rodrigo Maia, insistindo e solicitando que seja pautado esse ano ainda essa regulamentação. E eu tenho certeza que o presidente Rodrigo Maia está muito sensível a essa pauta, que não é só de Mato Grosso, mas de diversos estados brasileiros que têm essa característica agroexportadora. E falando em FEX que não veio, também esses primeiros meses do ano de 2019, o governo federal deixou de repassar para Mato Grosso 200 milhões de reais em recursos federais. Isso. Inclusive da saúde, que é o mais delicado no estado neste momento. Como que está essa articulação lá para poder reaver esses valores? Como que está a conversa com o Ministério da Economia? Como que a bancada tem tratado isso? Primeiramente, nós estamos aguardando a nossa convocação do governador Mauro Mendes. Porque o governador que tem os dados, as planilhas do que ainda pode ser reavido nessa situação. Às vezes tem gastos que foram contingenciados e que o governo não tem mais condições de repassar. Mas um deles, o principal, que é o FEX, que hoje está na faixa dos 500 milhões de reais para Mato Grosso, mas que com a reavaliação dos dados de isenção e de perda de arrecadação pelo ICMS, a gente pode chegar próximo aí a 1 bilhão de reais, o que faria muita diferença no estado de Mato Grosso. Quando temos aí um orçamento anual de pouco mais de 20 bilhões, significaria 1/20, que é um valor considerável. Então a gente está aguardando justamente essa convocação do governador Mauro Mendes, para que sentando com ele, com o secretário da Fazenda Rogério Galo, com o ministro da Economia Paulo Guedes, a gente possa verificar quais são as pautas prioritárias, porque tem casos que não adianta, porque houve contingenciamento. O que é que pode ser feito, que depender da bancada federal, inclusive no acréscimo de crédito suplementar, talvez, para poder reaver esses repasses. Cortes na educação. O senhor se posicionou contrário, apesar de apoiar o governo Bolsonaro. Por quê? Justamente. Veja, eu apoio o governo Bolsonaro porque eu entendo que o Brasil precisa dar certo.
56 milhões, se eu não me engano, de pessoas no Brasil confiaram no presidente Bolsonaro, foi eleito legitimamente e eu quero que ele dê certo, porque se ele for bem, o Brasil vai bem. Agora, as pautas que eu não concordo, eu me posiciono contra. E qual foi meu grande questionamento ao ministro em relação ao contingenciamento da educação? Primeiro, não houve diálogo nenhum com as reitorias das universidades e dos institutos federais. Cada caso é um caso. Às vezes, a Universidade Federal do Rio de Janeiro aguenta o contingenciamento durante um ano, mas o FMT não aguenta. Às vezes, a Universidade Federal do Amapá aguenta, mas a do Pará não aguenta. Então, a gente precisa olhar caso a caso. E se tivesse sido chamado os reitores para essa discussão, se chegasse a um ponto de equilíbrio. Às vezes, ministro, 30% não dá, mas 25% dá, 20% dá, 20% a gente aguenta até o final do ano, a gente rediscute isso novamente. Mas não houve nenhum diálogo, foi tudo imposto de cabeça de cima para baixo e com a explicação justificativa mais tapafúrdia possível, que por causa de balbúrdia. Se fosse essa questão, tudo que é questão de segurança pública, você cortar gastos, a gente não vai resolver nada. Mas até devido a essa pressão do Congresso, houve uma reavaliação e se deixou de contingenciar 1,7 bilhões, o que já é um valor razoável. A gente vai continuar na luta para encontrar o ponto de equilíbrio. E o segundo questionamento meu foi, qual foi o critério técnico para escolher esse 30%? Questionei ao ministro, o ministro me relatou que quem fez esse cálculo foi o Ministério da Economia. Então isso mostrou que o próprio Ministério da Educação não tinha o controle pleno do que é que estava sendo economizado e para onde é que seria relocado esse recurso na educação básica. E nem porque foi feito. Então acho que foi um equívoco de diálogo, mas que o presidente Bolsonaro está muito sensível aí às vozes das ruas e com certeza as coisas vão se acertar e a gente vai conseguir colocar o Brasil de volta nos trilhos. Eu já emendou uma pergunta dizendo, o senhor foi um dos apoiadores na campanha, o governo Bolsonaro te decepcionou? Ou neste primeiro semestre ainda é muito cedo para poder fazer uma avaliação? Veja, ninguém pode reclamar que o presidente Bolsonaro está fazendo uma gestão diferente do que ele propôs. Ele está cumprindo exatamente as promessas que fez. Isso esbarra naturalmente em alguns diálogos no Congresso, em algumas articulações políticas que ele vai precisar rever para fazer a coisa andar. Eu não tenho nenhum cargo, não tenho nada no governo, faço por pura convicção. Acredito que ainda está cedo. Por mais que tenha havido um excesso de erros, na minha opinião, justamente por essa falta de diálogo, porque temos que entender que independentemente se o parlamentar A, ele quer cargo ou não quer, ele está lá porque as pessoas colocaram ele lá. E se ele está lá, você precisa conversar com ele porque ele representa uma parcela da população que colocou ele lá para representá-lo. Então precisamos conversar com ele, ouvir as opiniões dele, entender o que ele entende como sendo melhor para o país e aí encontrar um ponto de equilíbrio. Isso que é negociação, não num termo pejorativo, no termo de colocar sobre a mesa interesses. Quando fala de negociação com o Congresso, o pessoal pensa que é dinheiro. Já dá a impressão, o termo está carregado dessa tonalidade pejorativa. Justamente, negociação é você colocar sobre a mesa os interesses das pessoas de Mato Grosso, das pessoas do Distrito Federal, cada um ali do Rio de Janeiro. Um grupo, cada um defende o que propôs durante a campanha. Então, fazer esse diálogo. Então, acho que o presidente Bolsonaro tem tempo ainda para se reorganizar politicamente, para que, a partir das reformas econômicas que estão vindo aí, a gente possa, se Deus quiser, ao final dos 4 anos, colocar o Brasil numa situação melhor do que foi encontrada. Decreto das armas, deputado. Certo. O presidente também já voltou atrás. Também acho que faltou diálogo novamente. Eu insisto, sem falta de diálogo. Porque inclusive com o ministro Sérgio Moro. Exatamente. Porque se toma decisões que depois que se tomou a decisão que vai se pensar no que se fez. E aí precisa ficar voltando atrás. Então um decreto que você permitiria a qualquer cidadão de propriedade rural portar um fuzil não é uma questão razoável. Até porque a gente sabe que por decreto as pessoas estão entendendo que assinou o decreto não vai poder ter arma. Não, tem uma série de critérios específicos. E precisa passar justamente pelo Congresso Nacional para que se avalie. Eu sou a favor, até de futuramente quero fazer uma discussão mais profunda, mais aprofundada, de uma reavaliação do federalismo brasileiro nos moldes do que é os Estados Unidos. Nesse sentido, cada estado tem a sua legislação própria. São estados com características diferentes. O Rio Grande do Sul é totalmente diferente da Paraíba, Mato Grosso é totalmente diferente de Roraima. E a gente fazer essa discussão federalista para que a gente possa entender algumas questões que hoje são de competência federal possam ser competência dos estados. Essa é a minha ideia para que futuramente cada caso seja avaliado especificamente no seu estado. Reforma da Previdência. Certo. A reforma da Previdência é necessária. Explico por quê. No regime que a gente vive hoje, o regime de repartição, em que a população economicamente ativa financia a população economicamente inativa, a gente vai ter um estalo, um puxar das cordas que vai estremecer daqui a um tempo e não vai dar mais conta de você pagar a aposentadoria. Dou um exemplo mais concreto. Há 30 anos atrás, o Brasil tinha mais ou menos 6 pessoas trabalhando para pagar a aposentadoria de um aposentado.
Hoje temos mais ou menos 2 trabalhadores trabalhando para pagar um aposentado. E ainda com esse excesso de um a mais, devido a altos salários, muitas vezes benefícios que precisam ser pagos porque são direitos adquiridos, a Previdência ainda tem um déficit fiscal de 300 bilhões de reais e que está subindo quase 100 bilhões a cada ano. Então vai chegar uma hora que a corda vai esticar num tanto que o governo federal vai ter que escolher. Ou eu pago Previdência totalmente e não invisto mais no Brasil, ou então eu invisto no Brasil e não pago mais Previdência. Não é isso que a gente quer. A gente quer um equilíbrio entre essas duas situações. Então, partindo desse pressuposto que a reforma é necessária, precisamos fazer 3 adequações que eu estou defendendo, inclusive com emendas ao projeto. Primeiro, que se explique melhor, que se tenha delineado claramente à população como é que vai ser feita a transição do regime de repartição para o regime de capitalização. Por que eu me preocupo com isso? Vamos supor, Rafael, que a Previdência seja promulgada hoje e comece a vigorar hoje. Então, a partir de hoje, tudo que eu contribuir vai para um fundo próprio, que é o sistema de capitalização, que eu vou recolher lá na frente quando eu for aposentado. Mas existe todo um estoque de trabalhadores que têm direitos adquiridos, que já estão aposentados, que viviam com o regime de repartição. E quem financiava esse regime de repartição é a população economicamente ativa que estava contribuindo. Então, se de repente, de uma hora para outra, para de entrar recurso aqui, como é que você vai manter se já existe um déficit de 300 bilhões? E um outro ponto é algumas categorias específicas que eu acho que precisam ser estritamente avaliadas com cuidado. Recentemente saiu na capa do jornal A Gazeta, uns 2 meses atrás, que nos últimos 10 anos quase 1.000 policiais se aposentaram só em Mato Grosso devido ao distúrbios mentais em decorrência do exercício da função. Já foi também diagnosticado que em Mato Grosso e em outros estados, diversos professores já estavam com diversos problemas nas articulações, LER, depressão, em virtude da sua jornada de trabalho excessiva, que muitas vezes carrega o trabalho para dentro de casa. Então são categorias que precisam ser olhadas com cuidado, para que a gente encontre um ponto de equilíbrio econômico e social, porque prova uma previdência justa. Passa na Câmara, do jeito que veio do governo? Não, fazendo as pequenas adequações, passa. O Congresso tem esse sentimento de que o Brasil precisa dessa reforma. Antes da gente encerrar, eu tenho que fazer 2 perguntas que são temas que estão bastante debatidos entre a população, que é aquela PEC que anula as eleições de 2020 e adia ela para prorrogação do mandato. Faz a prorrogação do mandato, inclusive para prefeitos e vereadores. Isso. O senhor é a favor dessa proposta? Veja, eu sou a favor. Por quê? O Brasil não aguenta mais ficar parando de 2 em 2 anos para ter eleição. Elege os prefeitos e vereadores, em seguida já começa toda a articulação política para que se consiga eleger governadores, senadores, presidente da República e deputados. Em 2 pontos isso prejudica. Primeiro, porque muitas decisões políticas são tomadas não de forma técnica, mas de forma política eleitoral, porque já se pensa na reeleição, ou então os adversários não colaboram com a gestão tecnicamente, mas colaboram querendo derrubar quem está no poder. E no segundo ponto, o gasto que é muito grande. Todos os anos tem que se financiar campanha eleitoral, isso tem um gasto tremendo. É melhor que se unifique, porque você vai fazer campanhas unificadas, campanhas unidas, vereador com seu deputado federal, e se usa toda uma estrutura só de recurso partidário. Inclusive, no Brasil, que hoje tem um sistema de financiamento público, isso vai baratear, inclusive, as campanhas eleitorais. Então, eu acho que é um avanço muito grande nas eleições. Agora, a discussão que existe é se seria inconstitucional prorrogar o mandato no meio. Algumas pessoas defendem que o ideal seria aprovar essa PEC, mas que ela valesse para a próxima eleição, que os prefeitos eleitos já soubessem que teriam um mandato de 6 anos. Aí é uma discussão que a gente vai fazer no Congresso, mas eu entendo que é algo urgente e necessário para a saúde da democracia e do sistema eleitoral brasileiro. Como que o senhor vê os ânimos dos deputados lá para aprovar essa PEC? A maioria... Não, está muito dividido. Pelo menos com os que eu tenho conversado, está muito dividido. Uns entendem ser bom, outros não concordam, acho que tem que ser só 4 anos. Eu sempre entendi, desde que lembro mais novo, desde quando não participava da política, nunca entendi a reeleição como algo positivo. Eu sempre entendia um mandato talvez de 5 anos como ideal, justamente para que o prefeito que entrasse não sofresse as agressões que são específicas da política barata, da política de baixo nível, especialmente para que possa ter 5 anos planejado de gestão. O primeiro ano ele toma conhecimento da máquina e o segundo, terceiro, quarto, quinto ano ele faz gestão plenamente. O senhor falou que não vê como positivo a reeleição e eu ia fazer a última pergunta sobre o seu pai, se ele é candidato à reeleição, se a família apoia, porque havia aí na mídia de que a família é contra ele ir para a reeleição. São 30 anos de caminhada, né? Manuel Pinheiro já está há muito tempo na estrada. Graças a Deus, com um trabalho reconhecido, e por isso tem servido Mato Grosso, servido Cuiabá com o voto popular, mas nós entendemos que é uma vida muito desgastante.
Veja, um prefeito praticamente não tem privacidade, é trabalho 24 horas. Mas a questão que se pesa muito nesse lado é que o Manuel Pinheiro faz tudo isso com muito amor. Para ele isso não pesa nem um pouco. Então, se ele estiver feliz e entender que ele ainda tem condições de, por mais 4 anos, governar Cuiabá e melhorar a vida das pessoas, tem o nosso total apoio. É uma decisão particular dele, mas que a família tem um pouco de receio. Mas a gente vai apoiar se a população tiver esse desejo, se entender que está fazendo uma boa gestão, que está bem avaliado, e for o desejo pessoal dele de continuar servindo Cuiabá com o seu trabalho, com a sua vida, vai ser também um orgulho e uma alegria muito grande poder apoiá-lo. Talvez ele ganhe 2 anos aí a mais, né? Talvez, é uma possibilidade também que se fique mais 2 anos. Aí vai ser uma decisão em conjunto com o Congresso Nacional. O senhor é a favor dessa manifestação pró-Bolsonaro aí, no dia 26? Eu sou, da mesma maneira que as pessoas tiveram a oportunidade de se manifestar contra, as pessoas têm a oportunidade de se manifestar a favor. Então, quem concorda com o governo Bolsonaro, quem apoia o governo Bolsonaro, é o capital político que ele tem que justamente se manifestar e colocar as suas pontuações daquilo que acha que é positivo, daquilo que acha que estão atrapalhando o país. Então, totalmente legítimo. Eu apoio que quem apoia o governo Bolsonaro que se faça presente. Agora, o senhor leva em consideração que essa manifestação do dia 26 também é contra o Congresso, porque o que o presidente chama de velha política, e contra o judiciário? Também é uma revolta geral da sociedade brasileira com a falta de resultado e de com uma política que se caracterizou por muito tempo, especialmente no Congresso, de clientelista, corporativista e fisiologista. Agora acontece que, às vezes, tem-se o erro e o pecado de colocar todo mundo no mesmo saco. Mas, gradualmente, com o trabalho de cada um, vai saber separar o joio do trigo, e quem estiver olhando a favor do Brasil, as pessoas com certeza vão reconhecer, e quem não estiver, a resposta será nas urnas daqui a 4 anos. Você acha que está tendo uma má interpretação do trabalho da Câmara Federal? Não depende, porque alguns casos são casos que realmente acontecem, alguns casos realmente não acontecem, então depende, em todo lugar, aqui na imprensa, na política, em todo lugar você tem gente que trabalha bem e gente que trabalha mal. Então a interpretação é que uma parte, não é todo mundo que pensa desse jeito, uma parcela da população que sai às ruas entende dessa maneira. Então é totalmente justa, o trabalho de cada deputado vai ser avaliado nas urnas de 4 em 4 anos. Então acho totalmente legítimo e totalmente positivo a manifestação do próximo domingo. Vai participar? Não vou estar, porque não vou estar em Cuiabá. Está em viagem. Bom, eu quero agradecer a presença do senhor aqui no Repórter MT, dizer que a gente está sempre à disposição. Agradeço, Rafael, a oportunidade aqui no Repórter MT, agradeço a todo o estúdio, toda a produção e as pessoas que estão nos assistindo. Aproveito para reforçar o que disse durante a campanha eleitoral, durante as entrevistas, depois da campanha. Fui eleito como mais jovem, mas não é isso que me preocupa. Eu quero ser lembrado não como o mais jovem, mas como o que mais trabalhou, que mais enriqueceu a política mato-grossense, que mais ajudou a melhorar a vida das pessoas. E a você que está nos acompanhando, muito obrigado e até o nosso próximo encontro.